Bem-vindos. A Maria Oi, boa Tereza está noite, aqui obrigada. do meu lado insistindo para fazer a prece. Fica à vontade, filhote, pode fazer, tá? Tá bom. Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estudo, pela oportunidade de nos reunirmos em teu nome, estudarmos a tua doutrina, refletir sobre a parte que nos cabe, sobre as nossas responsabilidades, recebendo de ti o auxílio necessário para executar as nossas tarefas, aprendendo com a tua imagem, o teu exemplo, a buscar amar como o Senhor ama, buscar a sabedoria, a companhia dos bons amigos. Que nós saibamos aproveitar esse momento divino, aprendendo a nos esforçar a cada dia para estarmos mais próximos de Ti. Muito obrigada. Deus nos abençoe. Vamos hoje fazer um trabalho um pouco mais assim detalhado, que nós não vamos para a Bíblia diretamente, se vocês permitirem, senão a gente vai. Que é nós falar... Pode Oi, aumentar o áudio um pouco? Tô surda. vê se melhora aí, vê se melhorou alguma coisa. Acho que é o microfone. Pode falar. Microfone? Tá ouvindo? Tá baixinho. Tá baixinho hoje. Deixa eu ver aqui, peraí. Tô tentando aumentar aqui o áudio do microfone. Pera. O alto-falante. Agora melhorou? Melhorou? Sim. Melhorou? 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 Então tá. Sim. Então tá. Vamos lá. Vocês concordam da gente falar hoje sobre o plano espiritual, ao invés de falar sobre a Bíblia? Sim. Não tem problema? Eu vou explicar o motivo. É porque até estou devendo lá, acho que 2 estudos, mas para que o pessoal que for entrar nos estudos agora, eles tenham um pouco de noção de espiritismo, de plano espiritual, tá? Então vamos fazer assim, escrever aqui Terra, que é o nosso planeta, que é o plano espiritual em torno da Terra, que eu quero falar aqui. Então, aqui é a Terra, né? E nós vamos falar um pouco sobre esse plano que nos envolve. Em volta da Terra, aqui existem espíritos. Eles desencarnam, e alguns, eles que estão aqui, eles desencarnam e ficam no plano espiritual. Aqui no Brasil, isso é menos comum do que nos outros lugares do mundo. No Japão, por exemplo, quando eu fui para lá, eu tive uma sensação estranha. Eu falei, cadê o plano espiritual desse mundo? Aí os espíritos explicaram que o plano espiritual lá, ele está na superfície da Terra. Não é que não tem outros locais, não é isso. Mas a maioria dos espíritos, não sabendo o que é desencarnação, e nem pensando em Deus, eles ficam onde eles estão. Então, os amigos espirituais me mostraram um caso de um senhor que desencarnou e ele continuou na mesma família, tomando as refeições. Lá eles não conversam muito, eles não têm muito assunto. Ele falava, mas a própria mente respondia, né? Se sentia sozinho.
até que ele reencarnou como neto dele mesmo, com uma das filhas dele. Teve filho, ele reencarnou sem perceber que ele tinha desencarnado e sem perceber que ele tinha reencarnado. Então, isso normalmente acontece com espíritos que são desligados da vida espiritual. Eles costumam fazer isso e não são nem bons nem maus. São espíritos desligados da espiritualidade. Aí eles costumam viver aqui em volta, tendo uma vida que ele acha que ele está vivo ainda, ele conversa, ele não sabe que desencarnou, e aí nesse desligamento da espiritualidade, eles vivem esse tipo de vida que o André Luiz ele vai contar como que isso acontece com os homens primitivos, lá no livro Evolução em Dois Mundos. Ele vai falar que o homem primitivo, ou o homem mais primitivo, ele encarna, desencarna, e pelo medo que ele tem da eternidade, ele não consegue se afastar do grupo familiar. O homem primitivo inicia o processo de obsessão, porque o desespero pela grandeza do universo, o medo pela grandeza do universo, faz com que ele se una à esposa ou aos filhos que estão encarnados. Ele não tem uma noção muito grande da realidade. Até aqui tudo tranquilo? Sim. Carlos, eu tenho uma dúvida. Isso só Quando acontece em acontece... casa? Oi? Peraí. Pode falar, Paula. Pode falar, depois eu pergunto. O que eu tenho visto em outros livros também, mas não tem um desligamento? Tem. A gente não é desligado? Mas ele não percebe que isso noção aconteceu. disso? Não tem. Mas que coisa estranha, mas aí eles ficam perturbando a família? Eles nem sabem que estão perturbando, eles continuam a vida deles. Continua sentando à mesa, continua vivendo a mesma vida sem perceber. Mas só não deve ter interfere lido. na vida dos outros familiares? Interfere pelas vibrações. Pois é. Inclusive em processos até de obsessão sem perceber. Mas eles não são obsessores conscientes. É a vibração pesada deles que interfere, como se eles estivessem encarnados também. Mas aí as pessoas, né? O outro lado não vem para tentar convencê-los? Depende do merecimento e da condição desses espíritos. Muitos não têm a menor ideia do que está acontecendo, então esse processo contínuo, né, meio que automático, com o passar do tempo eles vão percebendo, mas em determinados momentos, quando acontece isso que eu citei, eles não percebem. Ah, tá. Obrigado, Carlos. De nada. No livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz vai explicar isso, dizendo que é o medo o medo da eternidade, o medo da grandeza do universo. Ele morre, mas ele se liga, ele sabe que morreu, ou muitas vezes nem sabe que morreu, mas ele olha para o universo, ele olha em volta no mundo espiritual, entra em desespero e se liga à mente do encarnado num processo obsessivo. E como ele desencarnado, a mente dele funciona mais rápido, esse processo obsessivo acabou ajudando no processo evolutivo e intelectual da humanidade. Tudo é perfeito para Deus, né? É verdade. Ana Paula? Eu ia perguntar se isso ocorre lá, mas ocorre em vários pontos onde as pessoas se encontram na mesma situação, né? Sim, aqui no Brasil também acontece. Só que normalmente, como as pessoas têm uma noção maior de céu e inferno, de espiritualidade, os espíritos vêm e mostram a realidade. Ou num centro espírita em que o coordenador lá da reunião mediúnica explica para ele, fala, olha, você já desencarnou, né? Você ainda não está mais entre nós. Algumas vezes eles se assustam, né? Como desencarnei? Porque eles continuam falando assim, eu estou lá em casa, eu converso com as pessoas, ninguém me ouve, ninguém me dá atenção. Minha esposa arrumou um homem, leva para dentro de casa e eu estou lá dentro, entendeu? Muitas vezes eles não têm essa noção, aí eles são alertados, quando é possível. Num país em que não tem religião quase,
não tem trabalhos de espiritualização, quem é que vai fazer isso? Então, vai de acordo com o merecimento de cada grupo, né? No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá no começo, Allan Kardec fala dessa situação em que os locais onde as pessoas... eu não sei quem entrou, eu cliquei aqui, eu não sei se entrou, pediu para entrar. Vou parar de compartilhar e ver quem que entrou aqui. Está meio complexo nesse caso. Apareceu aqui. Vamos ver quem está esperando. Oi, a dona Nair. Seja bem-vinda, dona Nair. Aí, olha só. Nessa situação... baixou o som, não? Então, tá bom. Então, nós estamos dentro do que está bom aqui. Vamos ver se aparece o que a gente fez aqui. Parece que sim. Então, veja bem. Eu não lembro o que estava falando, não, mas tá bom. O que eu estava falando? Estava falando sobre a questão do Brasil. Tá. Aí, nos locais onde tem mais espiritualidade, então é possível a gente perceber essa situação, né, de as pessoas poderem receber essas informações, né? O Chico, algumas vezes, ele conversava com o espírito, tinha que explicar para ele, você está desencarnado, você não pertence mais à Terra. Nos livros do André Luiz, alguns espíritos vão explicar para outros espíritos falando que ele está desencarnado, que ele não sabia. Porque em desencarnações muito rápidas, onde tem um acidente de carro, onde tem explosões, o espírito sai do corpo e continua andando, correndo da explosão, só que ele não sabe que é espírito ainda. E a mente é que está por trás disso tudo, né? Tudo bem? Sim. Então, tá. De acordo com os livros do André Luiz, existem regiões aqui na Terra que são profundas e que os espíritos vivem lá, que eles chamam de abismo, alguns chamam de cavernas. Esses locais são locais assim que também tem acima da superfície da Terra, mas são espíritos muito inferiores que se sentem bem vivendo debaixo da Terra, vivendo nessas cavernas, debaixo da superfície da Terra. Mas vamos sair disso. Pelos estudos que a gente tem feito, pelo que o André Luiz conta nas volitações, parece que o umbral começa aproximadamente, veja só, isso não está escrito em lugar nenhum. O André Luiz é que falou que ele chega na ionosfera. A ionosfera é uma região cheia de íons, vamos dizer assim, que está acima da estratosfera. E que lá os espíritos vêm como se fossem rios. E os médiuns também, como se fosse um grande rio separando a Terra do mundo espiritual. Aí eu fui atrás dessas informações e dá mais ou menos 300 quilômetros de distância da Terra, começaria o umbral, o chamado umbral 1, porque são 7 umbrais, ao que parece. E o nosso lar estaria a uma distância muito grande, com cerca de 2.000 quilômetros para mais da Terra, né? Então, você tem umbral 1, umbral 2, 3, e o nosso lar estaria aqui, no quarto umbral. O nosso lar ainda é umbral. O que é umbral? A palavra umbral significa porta de entrada, meio que alpendre. Para onde? Para os planos superiores.
E o primeiro plano superior não umbral, lá longe, nós temos notícia deles no livro Cartas de uma Morta, que seria o chamado plano superior. Está aí muito acima assim, da Terra, mas ainda abaixo da Lua. A mãe do Chico, no livro Cartas de uma Morta, ela fala que ela está no primeiro plano superior. E ali, gente, ela tem assim, ela viaja para outras galáxias para estudar tudo. Então, a nossa vida, ela depende da mente. A nossa vida espiritual depende da nossa mente. Depende do nosso pensamento. O nosso pensamento, ele emite e recebe ondas. E ele representa o somatório das minhas ações. Então, o pensamento íntimo, que a gente não tem muita noção dele, o somatório desses pensamentos, ele é derivado do conjunto conquistado ao longo das várias encarnações, ou seja, conjunto de ações. Quanto mais ações nós fizermos ou fizemos no bem, mais alto a gente fica. E quanto mais no mal, mais baixo a gente fica. Então, para onde a gente vai? A gente vai para o local aonde o nosso pensamento determina. Então, o meu local no plano espiritual, ele é derivado do meu pensamento. Ou seja, vamos dizer, do nível de vibração no bem ou no mal, o nível de afinidade que nós teremos com o ambiente. Quanto mais longe da Terra, mais perto de Deus. Quanto mais perto da Terra, mais longe de Deus. Então, o André Luiz estava no quarto umbral, mas o André Luiz era um bom espírito. A gente fala, mas ele passou no umbral de baixo, né? Parece que o André Luiz estava aqui, ó, na zona de sofrimento. Nesse primeiro umbral aqui, ó, que é local de muito sofrimento. Ele estava aqui. Mas por que ele estava aqui? Porque o conjunto de ação dele, enquanto ele estava na Terra, ele se juntou a vibrações muito pesadas, vibrações associadas ao sexo, aos desgastes de energia, vaidade, principalmente, né, que ele fala que era um médico vaidoso aqui na Terra, ele está ligado às questões materiais, de posse, bastante. Então, o que ele fez? Ele estava ali, ó, aquele espírito, aquele André Luiz, vamos representar aqui o André Luiz, é bonitinho, olha para você ver que bichinho bonito. Aqui, André Luiz, Tamaneta, André Luiz, fazer um quadrilzinho bonitinho para ele, tá aqui o André Luiz. Então, esse aqui eu vou diminuir o quadril dele, que isso aqui ficou meio complicado. Fazer um quadrilzinho menor, assim, aqui está o André Luiz. O que ele fez durante a encarnação dele? Durante a encarnação dele, ele absorveu para ele mesmo um conjunto de vibrações que ficou marcado no perispírito dele, associado a níveis baixos, níveis inferiores. O que gera esses níveis inferiores? A principal causa é o egoísmo. Mas a gente fala, mas eu não sou egoísta. Gente, aí a coisa fica complicada, é necessário estudar. Mas egoísmo, tudo que eu faço, primeiro pensando em mim e depois, somente depois pensando no outro, se é que a gente pensa no outro, é egoísmo. Tá? Então, por exemplo, egoísmo, orgulho e a tola vaidade, tudo que deriva deles. Isso eu estou repetindo o Evangelho segundo o Espiritismo. E eles é que falam tola vaidade. Então, tudo que está associado a isso, né? Então, por exemplo, a pessoa, esses dias para trás, eu ouvi a pessoa falando assim, minha filha é muito sensível, ela tem muito problema, eu tenho que cuidar dela. Eu mesmo, e falou isso com muito orgulho, nunca levei desaforo para casa. A pessoa não tem uma formação espiritual, ela não está ligada aos estudos do espírito, e não levar desaforo para casa é um pouco contra a se ele bater numa face e ofereça a outra. Então, por exemplo, a pessoa não tem a menor noção que ela está agindo de uma forma bastante orgulhosa e prepotente.
Não cabe a nós julgar, não é essa a ideia, mas a gente que estuda moral, nós não podemos entrar nessa situação. Não levar desaforo para casa não é nada interessante para quem quer se aproximar de Deus, não é mesmo? Mas o que o Cristo ensinou? O que o Cristo ensinou determina superioridade. O que é superioridade de acordo com os trabalhos que o Cristo ensinou? Amor. O amor, ele é o contrário do egoísmo. Amor a Deus, que aí entra gratidão, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amor a Deus e ao próximo. Tudo que nós fizermos no sentido de amarmos, mas não é só dizer, tem que fazer, amor a Deus e ao próximo, nos associa aos espíritos superiores e às afinidades do pensamento íntimo com a superioridade. Então, isso aqui, ó, amar significa nível superior. Ok? Todo mundo está vendo agora? Sim. Tá. Níveis superiores. Então, esses níveis superiores nos coloca em alto grau de felicidade e trabalho para Jesus. Então, nós vemos a mãe do André Luiz, ao que me parece, ela não estava, veja bem, no nível da mãe do Chico. Ela estava num dos umbrais acima do nosso lar. Ela estava num plano superior ao nosso lar. Quem lê o Nosso Lar vai ver a mãe do André Luiz no nível superior, com uma certa dificuldade em se condensar naquele nível do umbral do André Luiz. Mas ela não estava num plano superior, ou nesse primeiro plano superior que a mãe do Chico fala. Nós vamos ver no livro Libertação, a mãe do Gregório, né, que ela aparece lá, ela vem também de nível superior. Aí os livros vão mostrar para a gente essas informações, né? Lendo os livros do André Luiz, a gente vai ter o contato com o que acontece no mundo espiritual. Essa questão, assim, então, como é que eu faço para amar? A coisa não é assim tão difícil quanto parece. Tudo que eu fizer pelo bem do próximo, com a mente ligada a isso. Então, eu tenho que ter meu pensamento como um correspondente das minhas ações. Se eu tenho pensamento mal, eu vou ter ação mal. Então, o pensamento está associado à ação. Diretamente, não. Porque o pensamento, por si mesmo, ele também é ação. Mas como é que funciona isso? Então, vamos dizer assim, se o pensamento está desligado da ação, o Cristo falou assim para nós, hipócritas, raça de víboras. O que ele quis dizer com isso? Hipócrita, aquele que fala uma coisa e faz outra. É aquele que aparece como sendo bom, se mostra como sendo bom, mas ele tem somente a máscara da bondade. Máscara não é íntimo. Ele tem a máscara da virtude. Por isso que ele falava para os fariseus, vasos caiados por fora e podres por dentro. O que é essa máscara da virtude? O que é o hipócrita? O hipócrita, ele pensa uma coisa e faz outra. Né? O pensamento dele não está ligado à ação, não existe uma relação direta entre pensamento e ação. Esse é o hipócrita. Ele só tem máscara da virtude considerando a conquista do mundo espiritual. Mas vamos dizer, então, que eu vou trocar a fralda do meu filho. Meu filho está lá com a bunda suja, recém-nascido, está na hora de trocar a fralda. Eu posso trocar a fralda dele com nojo, com má vontade, que aquilo lá precisa ser feito. Eu posso até fingir que ele não fez cocô, mesmo sentindo um cheiro, tamanho minha preguiça de trocar a fralda dele. No fim das contas, a ação vai ser aqui, ó, vou colocar aqui. Ó. A ação vai ser trocar a fralda, a ação final. Trocar uma fralda. Como é que eu posso trocar a fralda do filho?
de várias maneiras. Aí eu vou estar com o pensamento do seguinte tipo: vou trocar a fralda com carinho, vou trocar a fralda maquinalmente, eu vou trocar a fralda com raiva, e ainda existe o ódio. E aqui, acima do carinho, eu vou colocar amor. A ação foi a mesma. Mas a minha ligação com os planos espirituais vai depender de uma dessas coisas aqui. De como que eu vou trocar a fralda. Então não basta fazer, como fazer. Jesus não ensinou, vai e faz a caridade. Ele falou assim, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Ele ensinou como fazer, como agir. Como agir. Então, por exemplo, existem mães que são verdadeiras mães, no sentido do amor, de dar de si para os filhos, para as pessoas. Isso são aquelas que não são hipócritas. E eu estou usando isso aqui por causa do livro Entre a Terra e o Céu, em que o ministro Clarence fala, existem as fêmeas, que não obstante serem mães na Terra, elas estão mais voltadas para a busca dos prazeres materiais e o egoísmo é tão grande, que elas são fêmeas feitas mães. Pergunta aí, filho, pergunta aí. Eu vou ver se eu saio aqui. Estamos escutando? Peraí, eu vou ver se eu tiro meu microfone aqui. Só um minutinho. Não sei se é ele que não. Arrasta pra cima. Ah, peraí que eu sei. Não é esse aqui não. Clica nesse verde azulzinho. Não, é lá em cima. Notificações. Peraí. Quando o senhor comentou essa questão da hipocrisia, veio o pensamento de que nós estamos tão mal acostumados com a virtude que muitas vezes a gente considera virtuosas pessoas cujas palavras e as ações são evidentemente más, ou então egoístas, mas que por terem caras e personalidades afáveis, a gente simplesmente as rotula como pessoas boas. O que leva a considerar que se a nossa definição de bondade no dia a dia é tão superficial, a gente acaba esquecendo justamente essa questão do Cristo que o senhor comentou, de como fazer a caridade. Por exemplo, o senhor citou a questão da mãe. Muitas vezes as mães, e os pais também, utilizam a desculpa de eu cuidei de você, eu te dei estudo, educação, tudo coisas da qual a criança deve ser grata. Mas, ao mesmo tempo, na intimidade do lar, ou mesmo no convívio com amigos da família, conhecidos, fala coisas que dão a entender um certo desgosto de ter cuidado da criança, ou mesmo de ter ressalvas no carinho do amor que tem por ela. E a mesma coisa do tratamento de chefes com subordinados, de subordinados com chefes. Os chassacos, por definição, se comportam exatamente do mesmo jeito. Eles falam bem do chefe na frente, depois falam mal, utilizam o fato de falar bem para não fazer o trabalho, e assim sucessivamente. Sentimento de pureza que as possa santificar. Então nós podemos lavar um prato e ter tanta vibração boa naquele prato que as pessoas que vão comer depois vão se sentir bem, porque a gente dá um passe daquela forma. Eu posso fazer
comida, eu posso cozinhar e eu posso encher aquela comida de boas vibrações, de forma que eu vou levar vibrações salutares, como se fosse água fluidificada. Eu posso arrumar uma casa com tanto amor que as paredes brilham em termos espirituais. Ao contrário, eu posso arrumar a casa, varrer do mesmo jeito e as paredes podem ficar pretas por causa das vibrações pesadas que eu colocar. Mas o pensamento é tão importante assim? Como é que vocês acham que Deus fez o universo? A gente leu isso na terça-feira, né? Lá no Livro dos Espíritos. O Espírito fala assim, eu posso representar isso com as belas palavras do Gênesis, faça-se a luz e a luz foi. O que é a prece? É o contato nosso com Deus, oração. Prece e oração. O que é a prece e oração? Pensamento? Tem jeito de orar de outra forma? Tem? É a manifestação do pensamento. Então, a prece, ela é a manifestação do pensamento. E a gente não vai esconder de Deus isso, a gente pode lutar para esconder dos homens, né? Então, a prece é a manifestação do meu pensamento na forma de gratidão, porque no momento que eu oro a Deus, significa eu aceito um ser superior a mim. É a manifestação do pensamento que traz consigo um sentimento de humildade. Mas então a pessoa é humilde? Não. Um sentimento de humildade, que a pessoa pode orar com orgulho danado. Ela sabe que tem alguém superior a ela, mas ela considera que Deus tem que fazer a vontade dela. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, né, os irmãos evangélicos, Deus vai fazer uma obra na sua vida. Ele está falando em nome de Deus, né? Ele sabe que tem alguém superior, mas na cabeça dele, Deus está sob as ordens dele, né? Que ele vai falar, Deus vai fazer isso. Você não sabe nem o que Deus está pensando. E que o pensamento de Deus é infinito. Então, nós somos seres limitados que recebemos as bênçãos de um ser infinito. Então, a prece é a manifestação do pensamento. O pensamento é a essência do espírito. Nós vamos evoluir para vivermos somente do pensamento. Nós vamos evoluir para vivermos apenas de uma ligação de pensamento a Deus. E vamos nos alimentar disso. E isso já existe desde agora. O nosso pensamento se manifesta, nosso pensamento se liga a outros pensamentos através da mediunidade, com encarnados e desencarnados, ou que se queiram chamar de telepatia, façam como quiserem, mas de qualquer forma, a gente tem o pensamento como a base das nossas ações. Então, se eu optar por viver minha vida vivendo de forma simples, né, com atividade simples, mas tudo que eu faço com amor, aí eu vou estar ligado às vibrações do bem. Eu vou colocar aqui essa parte, né, vamos dizer assim, de pensamento voltado para o bem, vou colocar amarelo, porque amarelo foi que eu coloquei essa cor do plano superior. Então, eu vou conseguir me ligar aos planos superiores. A consciência vai se ligar lá. Muitas vezes, a pessoa que se liga a Deus, ela passa por processos de sofrimento mais complexos, por necessidade de evolução, porque ela passa a ter condições de resgatar a sua própria consciência perante Deus. Então, são dados para ela situações mais difíceis para ela poder se aproximar mais de Deus. É uma conquista. Dentro dessa situação da manifestação do pensamento, os amigos espirituais são unânimes em dizer, e aí nós pegamos o livro do André Luiz, vamos pegar o livro chamado Libertação, em que lá o mentor, né, do André Luiz fala o seguinte, as duas palavras associadas à busca dos planos superiores é sacrifício. Se você olhar aqui, o que é sacrifício? Sacrifício é amor. Por quê? Porque você não sacrifica por quem você não ama. E esse amor, ele é representado por duas palavras divinas chamadas
resignação e abnegação, que está escrito no nosso Evangelho, inclusive trazido pelo próprio Espírito Verdade, na última lição do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fala que a resignação é o consentimento do coração e a abnegação é o consentimento da razão. Então, essas virtudes aqui, ó, elas estão associadas ao sacrifício. Você se sacrifica em favor das pessoas. Muitas vezes nós temos espíritos superiores que eles querem evoluir para ajudar as pessoas que estão próximas a ele. Ele ama mais os outros do que a si mesmo, a tal ponto que ele se dedica a um sacrifício para poder auxiliar aqueles que ele ama. Então, ele tá fazendo isso conscientemente, ele está agindo com abnegação. Ele ama, ele está fazendo com sentimento, ele está se resignando à vontade de Deus. Sabe? Então, o amor, ele representa isso, ele representa sacrifício. Mas a ação do amor se chama caridade. Então, os mentores superiores, né, que deram as informações para o André Luiz, falou, sacrifício e caridade. Quando você sacrifica e faz a caridade, você se aproxima de Deus. Eu vou admitir aqui a dona Mara, né? Seja bem-vindo, dona Mara. Então, o sacrifício e a caridade são as bases da redenção do indivíduo. Aí ele deixa de ser hipócrita, porque ele começa a falar daquilo que está cheio o coração. Ora, eu posso trocar a fralda com raiva. Eu posso trocar a fralda com má vontade. Eu posso nunca estar ligado aos meus filhos. Por que a família é tão importante? Porque ali na família a gente tem condições de se sacrificar pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, pelos nossos pais. No entanto, como que eu vou fazer isso? Porque eu posso ser egoísta e eu posso fazer tudo por uma obrigação. Aí não tem jeito de quando a gente faz com amor, os filhos não nos amarem. Por mais que ele seja rebelde, que ele venha do umbral, ele vai nos amar, porque aquilo foi feito com amor. Ele sabe disso, a criança sabe desde o começo, ele vê no olho do pai, da mãe, do irmão mais velho, do avô, da avó, aquele amor. Nós temos pessoas que têm certeza que os pais não amam. Por mais que esteja perto, fazendo todo o trabalho, dando uma vida material, não ama. Você pode estar pensando, se eu pensei em alguém no Brasil, não. Eu vou voltar lá para o Japão. Foi o que me levou a pensar isso, nesse momento, foi um caso que a gente ouviu de um aluno da medicina lá no Japão. Ele falou, a gente ficava perguntando as coisas para ele, para tentar entender um pouco da cultura, né? Aí falamos para ele assim, você visita seus pais? Ele, não visito. Eu falei, mas você não gosta dos seus pais? Ele, não, quero mais que meu pai morra, minha mãe morra, porque eles... eu quero o dinheiro deles para viver. Aí nós fomos atrás, né, para ver o que acontecia lá. Tem pais que amam os filhos e tratam com amor. Mas ele falou que os pais dele ele era um filho social. Ou seja, os pais cuidaram dele, deram dinheiro para ele estudar, pagavam a faculdade de medicina dele, mas nunca deram carinho. Ele reclamou disso, falou, meu pai e minha mãe nunca me deram carinho. Eu quero mais que eles morram. Então, vocês entendem a gravidade dessa situação? Estão compreendendo a gravidade disso? Porque ele não enxergando esse amor dos pais, ele não tendo princípios espirituais que pudessem ensinar o amor, ele levou de volta o que ele recebeu. Então veja o quanto que é uma religião, né? O quanto que falar de Deus é importante. Quando a gente fala de Deus, a gente está trazendo para perto de nós os bons espíritos. Não é falar mal não, tá? Falar de Deus, falar de Jesus, do bem, falar de coisas boas. Olha que coisa grave para nós aqui na Terra. Num dos livros do André Luiz, foi no livro... agora eu esqueci. Ele falou assim que aqui na Terra, os seres humanos não conseguem manter uma conversa falando de Deus ou do bem, ou bondade, por mais de 5 minutos.
Eu já repeti isso, estou repetindo. Isso mostra que a gente conseguindo ficar acordado nos nossos estudos, já estamos dando um passo bom para a gente poder crescer, né? Já ajuda bastante. Porque falar de Deus ou de Jesus faz com que o nosso pensamento, que o nível de vibração chegue mais alto. Cristo falou, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então nós vamos ter bons pensamentos. Bons pensamentos geram boas ações. Nessa relação que nós falamos, colocamos aqui em cima, entre pensamento e ação, para não sermos hipócritas, para não entrarmos naquela fala de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Hipócritas, raça de víboras. Veja só. Mas quem que é essa víbora que ele está falando? Quem foi que tentou a Eva na queda do paraíso? Não foi uma serpente? Então é isso que ele estava falando. Quando ele fala raça de víboras, ele fala tentadores. O que são tentadores? Aqueles que tentam os outros para fazer o mal. Então, por exemplo, tem uma mulher casada, o indivíduo vai dar em cima dela, ele não está gerando tentação, ou seja, ele está agindo como uma víbora, compreende? Ele pega uma pessoa que está estudando, tira essa pessoa do caminho do bem, não, vamos fazer outra coisa, não se preocupa com as suas responsabilidades, ele está sendo uma víbora. Daí o Cristo ter falado hipócritas, raça de víboras, ou seja, falsos e maldosos. Direto. Vamos falar direto sobre isso. Então, foi isso, veja que isso tudo que a gente está falando é uma representação, é um resumo do estudo da Bíblia que a gente faz, se vocês prestarem atenção. Está tudo escrito lá. Isso que está escrito lá foi reescrito no Evangelho segundo o Espiritismo, reescrito no Livro dos Espíritos, reescrito pelos livros do André Luiz, do Chico. Aí eu vou chamar a atenção de novo. Nós temos o Novo Testamento para ler. Nós temos os 5 livros da codificação e, se possível, mais obras póstumas, 6. E, se quiser, 7 com o que é o Espiritismo. E nós temos pelo menos 13 livros do André Luiz sobre o mundo espiritual. Mais 6 livros romances do Emmanuel. Mais 4 livros do Emmanuel falando de Bíblia, de interpretação da Bíblia. Quem, em sã consciência, vai ter tempo para ler livro de outro, ou estudar livro de outros médios? Não que não deva ser lido, mas vocês me entendem que é preciso priorizar na ordem Cristo, Kardec e Chico. Entenderam a questão? Cristo, Kardec e Chico. É fundamental para nós. Em Cristo a gente encontra Deus em essência. Em Kardec, a interpretação do que o Cristo falou. E o Chico, uma interpretação didática do plano espiritual, que é a nossa pátria. Isso precisa preencher os nossos corações. Então, hoje a gente veio aqui com essa ideia de passar essas informações do plano espiritual para associar o plano espiritual com o nosso nível de pensamento. Porque é o nosso pensamento que vai determinar nossas ações. Não é a ação em si. É claro que se eu pensar em fazer algo mal e não fizer, eu não sou tão culpado. Mas aquele pensamento mostra para mim mesmo qual o estado de espírito que eu estou. Se eu estou ligado aos espíritos do umbral, aos espíritos das cavernas, aos espíritos do abismo, não vou entrar em detalhes nisso, não cabe fazer agora uma geografia da espiritualidade, mas ou aos planos superiores. Então veja que essa é uma situação muito importante, eu preciso direcionar o meu pensamento. Não foi à toa que nós mandamos lá para o grupo do WhatsApp de hoje aquela frase do Chico Xavier: quem começar a controlar o seu pensamento está trabalhando para o bem. Porque o pensamento descontrolado significa obsessão. Os espíritos estão mandando tanto de pensamento para minha cabeça, eu não sei qual que é meu, eu não sei nem se eu sou bom ou ruim, porque eu não sei nem o que eu estou pensando. Eu não sei se eu sou capaz de fazer uma coisa boa ou ruim, porque eles estão jogando pensamento para mim, ué. O que é capaz, então, de direcionar meu pensamento? O que direciona meu pensamento? Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. A prece. A prece vai trazer a ajuda dos bons espíritos. Está escrito lá no capítulo 27, no item 10. Para
receber a ajuda dos bons espíritos e vencer as más inclinações. Oração, prece. Aí o que eu estou fazendo? Direcionando o meu pensamento. Então a prece, ela manifesta o pensamento voltado para Deus, trazendo caridade, esse negócio todo. Eu não sei quem mandou aqui, mas eu agradeço. Obrigado. Vigiar o pensamento significa viver de mãos ocupadas no bem. Chico Xavier. Então aqui, vocês compreendem a importância da gente direcionar o pensamento para Deus. Oração, amor, olhar as pessoas com carinho, mesmo aquele que te faz mal. Fazer o bem, independente de quem seja. Não significa aplaudir o mal, não significa passar a mão na cabeça, não significa ser piegas, não significa ter interesses secundários para que a pessoa goste sempre de você. Jesus chegou para os fariseus e falou assim para eles, na frente deles, fariseus são aves de rapinas. Falou na frente deles, o fariseu falou assim, mas Senhor, isso nos magoa. Ele nem deu bola, ele sabia disso. Isso não passou a mão na cabeça deles, não. É a nossa interpretação que é equivocada. O Cristo falou verdades com amor, com carinho. A gente não tem moral para isso, mas nós precisamos cuidar do nosso pensamento, porque o pensamento é a manifestação direta do Espírito. O nosso corpo, ele é construído pela manifestação do nosso pensamento, treinado ao longo de bilhões de anos, passando pelos corpos inferiores, para que a gente tivesse esse corpo hoje. Pensamentos mal direcionados geram doenças. Vibrações pesadas mantidas conosco no perispírito, que é o corpo do espírito mais próximo do menos material, que é esse que nós temos, esse perispírito recebendo e mantendo essas vibrações ativam os mecanismos do caos, da desorganização dos órgãos associados. Então, o indivíduo bebe demais, faz mal para o fígado? Faz. Mas o sentimento de culpa dele ajuda a ele ter uma esteatose que vai evoluir para uma cirrose, ou o pâncreas, no caso de uma pancreatite, ou o caso de uma azia que vai se tornar gastrite, depois uma úlcera, e a úlcera pode supurar e ainda pode pingar ácido no pâncreas, gerar uma pancreatite aguda, cuja chance de sobrevivência é 1%. Tudo isso está associado ao nosso pensamento. Quando o indivíduo morre de pancreatite aguda, é a manifestação do pensamento dele durante muitos anos. Então, os médicos têm que agir no pensamento dos pacientes. Ele recebe o paciente lá no consultório e já ama. O paciente recebendo amor, se ele abrir o coração, ele vai ouvir o que o médico vai falar, e o médico pode passar para ele a prescrição aqui, vou passar para você aqui, 2 aspirinas 100 mg por dia, infantil, e uma dose de caridade com seus filhos, comportamento melhor na casa, vai na igreja, ora, fala com Deus, vai te fazer bem. Está em artigo científico isso. A questão é ter coragem para falar. A questão é ter coragem para falar. Então, eu mando os artigos científicos se quiser, que eu tenho todos. Falando da importância da prece, da importância da espiritualidade. A gente pode falar sobre isso. Mas, sabendo falar isso, o quanto de pessoa que a gente vai fazer bem, quando o nosso pensamento desfocar do egoísmo, que é o pai de todos os males, quando nós riscarmos o egoísmo de nós, o orgulho e a vaidade. Quando isso acontecer, quando o amor ao próximo for máximo dentro de nós, nós seremos anjos. Mas fala, não, então é só quando for anjo, o caminho para a angelitude já é alegria absoluta. Acredite. Quando a gente ora com amor, quando a gente decide fazer o bem, a nossa vida se transforma, o ambiente em volta dela se transforma, e os nossos amigos mudam.
tanto encarnado quanto desencarnado. Inicialmente com os desencarnados, os obsessores não conseguem ficar perto, começam a ficar mais longe, eles vêm com raiva, quer pegar a gente de porrada e que não quer largar o osso porque ele está dividindo conosco os pensamentos infelizes. Aí a gente consegue vencer, vem os bons espíritos, fazem carinho na nossa face, nos dão um abraço, o corpo se acerena, a alma se torna mais forte, eu começo a ter desejo de ser mais virtuoso, e a briga continua, e a luta vai. E esses espíritos aí nos abraçando, enche os nossos corações de vontade de sermos virtuosos. Nós não somos ainda não. Porque, eu falando aqui, eu não me torno virtuoso, quem está ouvindo não se torna virtuoso, mas se torna cheio de energia para fazer a virtude. Isso tem que se tornar realidade para nós. Eu tenho que entender que esses espíritos nos ajudando são a realidade do mundo espiritual que nos envolve, que é o nosso futuro. Nosso futuro é o mundo espiritual. É para onde nós vamos. Então, seria um pouquinho mais esperto da minha parte começar a investir nele. E não ficar investindo na terra. Eu gasto energia, eu faço planejamento para ter um carro, para ter uma casa, para guardar dinheiro. Vai levar para onde? Para o umbral número 0? Ah, eu quero ser bem-sucedido, famoso, rico, bonito, vou fazer prática, arrumar o nariz, a boca, os peitos, a bunda, tudo. Vai levar para onde? Para onde o corpo vai ficar? Só vai dar trabalho. Fico imaginando, né? Pessoa lá com silicone nos peitos, depois abre o túmulo, está lá um esqueleto com as bolas de silicone em cima do tórax. Ficou, não foi. Claro, eu não estou falando que não deva fazer, quem sou eu para julgar essas coisas? Eu estou apenas dizendo, vamos focar nossa mente no que é bom, no que é belo, vamos focar nossa mente na realidade do mundo espiritual e não nas ilusões da terra. É isso que Jesus tem falado. A gente está lá no capítulo 7 de Lucas, Jesus falou de tudo isso que nós estamos falando de uma forma muito mais profunda, mais bonita, que a nossa incapacidade é marcante. Nós apenas estamos aqui em nome dos bons espíritos, falando aquilo que eles pedem para a gente falar, relembrando as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, o que já nos traz uma alegria imensa. Por um lado, se eu olhar para as coisas boas, e também vai me trazer a lembrança de que eu sou inferior. Aí eu posso optar, eu quero me ligar ao que é inferior ou ao meu desejo de mudança, lembrando de novo do Emmanuel falando pelo Chico. Não podemos voltar e fazer um novo começo, mas podemos começar agora a fazer um novo fim. Ou nós podemos lembrar do Velho Testamento, da estátua de sal, da mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Assim são aqueles que olham para trás e ficam pensando no passado, enquanto tem um futuro pela frente. O Chico contava para a gente que quando ele estava meio deprimido, que ele estava chateado, né? O Emmanuel falava, pega lá, chama o táxi. O Chico tinha um taxista que o atendia, né? Aí ligava para o taxista, e o Emmanuel falava para o Chico, manda tocar lá para a favela, lá para os pobres. Chegava lá, o Chico via pessoas que não tinham o que comer na hora do almoço, que não tinham perspectiva de comer no outro dia. Pessoas que moravam numa casa levantada com pedaços de madeira, com telhados de capim, pisando no chão de barro na qual a chuva entrava. Aí o Chico falava que voltava numa alegria, porque ele começava a dar menos importância para as suas próprias dores, com pessoas sofrendo muito mais que ele, sem conhecer o Cristo como ele conhecia. Então a gente quer olhar para onde? Com todas as oportunidades que a gente tem. A realidade está acima das ilusões materiais e elas nos mostram a realidade do espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão, que são as mesmas coisas, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer as suas más inclinações. Ele não foi falado, reconhece o verdadeiro espírito, porque ele é um anjinho bonitinho, mascarado, com vozinha bonitinha, falando com os outros, como se tudo devesse ser muito bonito e lindo, mas não é capaz de sair do centro para poder auxiliar as pessoas na casa delas, ou receber os necessitados em casa, ou visitar um doente, ou sair da sua comodidade. O espírito é verdadeiro, para ele o mundo espiritual é uma realidade, o mundo espiritual está no nosso pensamento. O reino de Deus está dentro de nós. Ele não está fora.
Você bota um anjo no inferno, ele vai estar em paz. Você pode botar o capeta no céu, que ele vai estar sofrendo. É o pensamento que determina o nosso estado de espírito. E nós temos força e capacidade de pensar melhor. Só parar de frescura. Alguém quer fazer a oração final? Acabou. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, não. Então, vocês estão ouvindo? Fala, filho. Posso fazer a oração final? Claro, meu filho. Beijo para todos, fiquem com Deus. Nos encontraremos enquanto estivermos viajando no mundo espiritual durante um sonho, nos trabalhos que devemos fazer em ajuda ao próximo. Um beijão para todos. Mestre amado Jesus, agradecemos por este momento, agradecemos por estes estudos, pelos livros espíritas, pela codificação, pela Bíblia. Agradecemos as oportunidades constantes de melhora de trabalho em Teu nome. Agradecemos as dores salutares, difíceis de compreender na matéria, mas, se bem suportadas com fé, paciência, resignação, agradecimento, elevam nossa alma, limpam a nossa mente, nos aproximam da realidade criada por nosso Pai Celestial. Realidade tão bela, cheia de bênçãos, cheia de amor. Realidade onde as dores partem de nossa própria ignorância, da ignorância de nossos irmãos. E lutemos por nos aproximarmos de Ti e trabalharmos pelo bem. Obrigado, Mestre, que assim seja. Assim seja, Senhor. Boa semana para todo mundo. Pessoal, até mais. Eu estou indo ali no supermercado comprar banana nanica e um sorvete. Até mais. Tá bom. Tchau. Quando eu for, eu vou fazer para você, tá? Tchau. Tchau, gente. Fica com Vou Deus. querer que faça mesmo. Fiquem com Deus, gente. Um grande